mais estruturado, uma coisa mais demorada, mas a gente precisa ensinar as pessoas a aprender, né? Usar metodologias ativas, usar gamificação. A gente está o tempo inteiro competindo por atenção, né? Rede social é muito estímulo e o tempo inteiro ao nosso redor e conectar as pessoas, né, com aquela informação que a gente precisa transmitir, né, com aquele aprendizado, é um grande desafio. E vai ser um dos pontos também que a gente vai estar, com certeza, aí, citando, falando, né, e transmitindo para vocês através da formação também. Estou muito feliz e tenho certeza que vai ser sucesso. Joia. E aí, Marcília, só completando um pouquinho eles, eu acho que o grande diferencial dessa formação é justamente a bagagem dos facilitadores, porque todos nós temos a vivência prática, né? Então, de organização, de sala de aula, e eu tenho certeza que iremos agregar esses olhares de formas diferentes, né, em cada um desses conteúdos. Então, Marcos, acho que você foi muito feliz. Quando você falou, também acredito que vai ser a milhão mesmo, viu? Sem nem dúvida. Muito bem. Gente, eu queria que vocês aparecessem. Quem está escondido, vocês são lindas, acreditem nisso. Eu conheço um bocado de gente que está escondida, eu sei que é linda. A Michelle já apareceu. Então, apareçam aí para a gente. Eu costumo dizer assim, gente, professor tem uma característica de histeria, né? Então, o professor gosta de plateia. Então, apareçam, né? Para a gente não ficar com essa frustrada nessa nossa necessidade histérica, né? De ver pessoas participando. Gente, eu vou apresentar um único slide, certo? Só para que a gente tenha vocês tenham uma visão geral da nossa concepção, né, sobre a questão da educação corporativa. Vai ser só esse slide que a gente vai apresentar, tá, para vocês. Então, aí a gente tem a turma, né, que estará com vocês. Sou eu aí, o Marcos aqui em cima, Jana aqui do ladinho, a Carol aqui no centro e a Silvia Amélia, certo? Então, o que eu queria... passou o slide? Ainda não, né? Espera aí, é porque ele tem um negócio aqui que ele faz. Agora sim. Passou já. Tá, mas eu preciso fechar e abrir de novo numa outra forma que ele aparece aqui, que ainda não é essa. Mas vamos lá, como a gente está falando só de um slide, ele vai aparecer no modo de apresentação. Não está aparecendo projetado. Tá não, né? Então, espera aí, ele vai já aparecer. Só no início que dá esse... Ele ainda não está... Agora deu. Agora sim. Agora deu. Eles fizeram uma modificação aqui pelo menos nesse modelo que eu estou do Zoom. Espera aí, gente. Com fé. Espera aí, com fé a gente chega lá. Deixa eu parar aqui de novo. Menina, eu já estou arrependida de ter inventado esse slide. Mas eu queria me amostrar. Está em apresentação? Está aparecendo, só não está em apresentação, mas está aparecendo. E dá para ver bem direitinho, Marcília. Desse jeito do jeito que está assim, dá para todo mundo enxergar direito. Eu, pelo menos, estou enxergando. Pois eu vou ter que... Ó, deu certo. Ai, tinha dado certo. Deu? Foi. Deu. Pronto. Mas eu queria mesmo era me mostrar os bichinhos tudo caindo assim, mas tem nada não, vai assim mesmo, certo?
Então, Só voltar um slide, Marcília, que mostra. Volta. ele não volta daqui mais. Ele já está passando. Quer ver? Tá vendo? É a última vez, gente. Agora vai de qualquer jeito. Bom, quando eu boto para ele... Primeiro no primeiro slide. Pronto. Não, ele vai agora. Tá caindo os bichinhos? Mas não está projetando a apresentação, não está no modo apresentação, né? Gente, vai assim mesmo. Pronto, vai ficar assim mesmo. Então, vamos lá. Quando a gente fala, certo, em gestão do conhecimento e aprendizagem corporativa, dentro da nossa compreensão, a gente tem que primeiro entender esse aspecto macro, né? Assim, como é que o conhecimento ele transita, né, dentro da organização? Porque, independente da intencionalidade que nós, instrutores, que nós, recursos humanos, né, nós temos, esse conhecimento ele está circulando, né, dentro da organização. E aí a gente precisa, primeiro, entender como é que esse conhecimento transita, né? E já que ele transita, para ele não ficar, né, nesse trânsito, digamos assim, sem um propósito, sem uma direção, ele precisa ser gerido, né? Então, essa é a primeira ideia que vem na cabeça da gente. Depois que a gente, né, digamos, compreende esse trânsito e compreende essa forma, né, de gerir esse conhecimento das organizações, a gente precisa entender como é que as pessoas aprendem, porque já que a gente tem a necessidade de gerir esse conhecimento, a gente precisa ver quais são as formas, né, que as pessoas aprendem. As pessoas não aprendem todas da mesma maneira, né? O mesmo conteúdo, né, que as pessoas aprendem, eles não podem ser passados da mesma forma, porque dependendo do conteúdo, digamos, que habilidade eu preciso compreender? É uma habilidade cognitiva, é uma habilidade instrumental, é uma habilidade conceitual, é uma habilidade humana. Então, assim, existem formas, né, mais adequadas de você transmitir esse conhecimento, das pessoas aprenderem esse conhecimento, tá? Então, a gente precisa, então, ter essa compreensão, individualmente, como é que as pessoas aprendem, coletivamente, como é que as pessoas aprendem. E depois, assim, a gente percebe que esse conhecimento, eles não podem ficar só com as pessoas. Para que eles façam sentido para a organização, eles também precisam ser transferidos, né, formalmente para as pessoas. E nessa transferência, para que esse conhecimento ele seja mais efetivo, existem recursos, existem objetos, né, de aprendizagem que podem viabilizar essa apreensão, né, desse conhecimento, a forma de transferir esse conhecimento. E para que ele não seja utilizado também de maneira aleatória, né, com os recursos e os objetos que estão disponíveis, né, como a Jana chamou a atenção, a questão da tecnologia, ela amplificou, né, as alternativas, tá, que nós temos. Então, a gente precisa ter estratégias, né, tanto para planejar essas formas de disseminação desse conhecimento, de transferência desse conhecimento, como também a forma de monitorar o nível de apreensão desse conhecimento, de criação do conhecimento que está sendo construído. Tá? Então, para isso, baseado, né, nessa concepção, foi que nós criamos as diferentes, digamos assim, disciplinas ou módulos, né, para essa formação. Então, quando nós falamos sobre como o conhecimento transita, né, dentro das organizações e como ele pode ser gerido, a gente pensou em 2 grandes módulos, né, para abarcar isso aí. O primeiro é o de gestão do conhecimento, o segundo é de universidade corporativa. Então,
No primeiro, a gente vai ter essa compreensão desse trânsito de conhecimento, e no segundo, a gente vai ver sobre a gestão formal desse conhecimento. Para que a gente englobe, né, e compreenda como as pessoas aprendem, a gente tem os modelos de aprendizagem, né? Como é que o conhecimento é transferido? A gente tem um módulo de metodologias ativas. E os recursos e objetos de aprendizagem, eles vão envolver o uso da tecnologia, né, no contexto da educação corporativa, os games, storytelling, os podcasts, está escrito errado, né? Então, os podcasts, os microlearning e outros, né? Outros objetos de aprendizagem. Gente, eu vou tentar mutar aqui a colega. Gente, eu não estou conseguindo identificar quem é que está com o microfone ligado e está um barulhinho. Está um barulhinho no fundo, se puder dar um... Eu acho que é uma pessoa que está com nome de recepção. Sim, e finalmente, né, quando a gente fala de estratégias de planejamento e monitoramento, a gente tem os conteúdos que são ligados ao design de apresentação, que são ligados ao design de aprendizagem e à avaliação, né, dos processos de aprendizagem, certo? Muito bem, era só esse slidezinho que eu queria apresentar para vocês. E aí, pessoal, vamos nos deter agora no que cada um de nós pensou especificamente para cada um desses módulos, tá? Então, quando a gente começa falando em gestão do conhecimento, a gente, como eu falei para vocês, a gente vai ter a visão de como a gente precisa ter a visão de como é que esse conhecimento ele transita, né, dentro da organização. Ou seja, como é que a organização ela capta, né, conhecimento do mercado? Como é que essa organização ela cria conhecimento? Como é que ela dissemina esse conhecimento dentro das organizações? Como é que ela retém, né, esse conhecimento? Porque assim não adianta, digamos, um alto investimento na captação, na disseminação, na criação de conhecimento, se a empresa perde, né, esse conhecimento, as pessoas, elas, por algum motivo, elas saem, né, vão para o mercado e elas levam com elas esse conhecimento. Então, a empresa ela precisa pensar em dar uma retida, né, nesse conhecimento. E precisa também apurar em que medida esse conhecimento está sendo útil para a organização. E aí meio que a gente, né, volta para o começo. Como é que a empresa ela vai identificar se esse conhecimento ele, de fato é útil, né, para ela? E aí vem um passo anterior, que assim, até para a empresa definir qual é o conhecimento que ela precisa captar, né? Ela precisa pensar assim, bom, eu vou captar, mas eu vou captar para o quê? Né? Esse conhecimento ele vai ser útil em que medida? Então, a empresa ela precisa mapear esses conhecimentos. Quais são os conhecimentos que nós, empresa, estamos precisando captar ou criar, né, dentro da nossa empresa. E aí a gente vê uma relação muito estreita entre conhecimento, né, esse conhecimento que eu estou falando, e a questão das competências, né? Quer dizer, a empresa ela precisa captar algo que seja relevante para suas estratégias, para ela cumprir a missão, para ela cumprir a visão, o propósito dela e as competências que essa empresa ela já possui ou ela pensa em desenvolver. Então, é como se assim, o primeiro passo, né, fosse esse mapeamento de competências baseada nessa visão de futuro, nessa missão, nesse propósito, nessas competências que a empresa tem, né? Digamos assim, é o primeiro passo, né, que a gente precisa fazer. Tendo mapeado essas competências, aí a gente vai, ok, então como é que nós traduzimos isso em termos do conhecimento necessário, né? Do conhecimento que nós precisamos trabalhar dentro da empresa. E aí a gente vai para as trilhas, né? A gente vai construir trilhas, né, de aprendizado dentro de cada um desses eixos macro que foram
definidos dentro da organização como relevantes. Aí sim, né, tendo essas trilhas de conhecimento definidas, aí sim a empresa vai, então, captar. E aí eu tenho uma série de estratégias para captar esse conhecimento no mercado. Eu ir atrás de pessoas que tenham esse conhecimento, ou eu criar condições dentro do contexto organizacional para que esse conhecimento ele seja produzido dentro da empresa. Eu preciso ter estratégias para disseminar esse conhecimento, eu preciso ter estratégias para manter, reter esse conhecimento, e eu preciso avaliar se realmente todas essas estratégias que eu utilizei de captação, de criação, de disseminação e de retenção de conhecimento, eles de fato estão sendo úteis, né? Porque senão toda essa tentativa de gestão desse conhecimento dentro do contexto organizacional, ele não vai, digamos assim, ser assertivo, né? Ele acaba sendo realmente um gasto de energia que não vai atender aquela necessidade principal da empresa, que é o desenvolvimento das pessoas para que ele reflita dentro do contexto organizacional. É como se, digamos, fosse um grande cérebro, né, onde eu capto as energias, né, do contexto, por meio das sinapses, esses conhecimentos eles sejam disseminados, tá? Se Deus o livre, eu tiver alguma perda de massa encefálica, né, ou incapacidade de manter as sinapses naquela área do cérebro, organização, em algum lugar desse cérebro, esse conhecimento ele esteja retido para que ele possa ser ativado e criar novas sinapses dentro do contexto organizacional, né? Então, a nossa primeira concepção é essa, né? Que, digamos, esse terreno, ele precisa ser preparado, essa compreensão, ela precisa ser, digamos assim, consolidada, e aí, né, dependendo do tamanho do interesse da empresa, enfim, né, de uma série de variáveis, a gente vai, então, gerir esse conhecimento. E aí a gente pede o Marcos, né, que fale um pouquinho sobre, assim, como é, Marcos, que a gente, né, gerencia esse conhecimento de maneira formal, né, dentro das empresas. Legal, muito bom. Bom, dentro do conceito que a gente compreende, gestão seria acompanhar pessoas e controlar processos para entregar resultados. Então, na gestão do conhecimento, eu precisaria entender que processos eu preciso ter para assegurar que esse conhecimento que eu fui capturar, como a Marcele colocou lá no mercado e trouxe para cá, primeiro, que ele é multiplicado de uma maneira inteligente, aderente àquele público que está lá interno, que ele tenha um caminho que faça lógica e que ele atenda de alguma maneira aos interesses daquela organização. E a universidade corporativa, ela vem com uma, vamos dizer assim, com uma pegada que eu mesmo já me peguei assim, qual é essa universidade? Será que é uma universidade mesmo? Será que ela tem valor de universidade, de faculdade? Que no final das contas a gente vai construir uma universidade corporativa no sentido de ajudar a organizar o grande banquete do conhecimento e servir esse banquete dentro de um menu de opções de conhecimento, esse menu agrupado de maneira inteligente. Imagine um menu no restaurante que você chega e tem lá as entradas, aí você tem o prato principal, tem a sobremesa. Do mesmo jeito, eu tenho um banquete do conhecimento na universidade corporativa para as pessoas saborearem o saber. E aí esse saber vem organizado dentro do menu, dentro do restaurante. Depois que você tem o prato principal, você tem carnes, aves e tal. Do mesmo jeito, você vai ter lá conhecimentos mais técnicos, conhecimentos mais voltados para a parte das soft skills. E essas trilhas de aprendizagem que estarão organizadas lá dentro dessa universidade, elas vão me ajudar, vão ajudar a organização a entregar o prato certo na área certa dentro de um plano alimentar previsto para alguém. Então, aquela área, aquela pessoa precisa de um plano alimentar de conhecimento. Que um nutricionista, só que é um nutricionista de alimento, conhecimento,
planejou para aquela pessoa. Essa é a metáfora que eu queria fazer. Então, assim, olha, eu sou nutricionista, que alguém que vai ser eleito dessa universidade vai dizer assim, eu sou o curador, aí alguém vai ser o que vai validar esse conhecimento, o gestor da área vai dizer, olha, minha área tem um desafio X, alguém vai pensar nesse conhecimento que precisa ser entregue, tem um plano alimentar, e essa universidade corporativa vai ajudar a agrupar esses conhecimentos, a ordenar esses conhecimentos. E essa universidade ela vai precisar ter uma arquitetura, uma governança, uma normatização, uma programação de conhecimentos muito semelhante a uma universidade tradicional, mas não sendo exatamente uma universidade tradicional, mas podendo ser uma universidade tradicional. Como assim podendo ser? Quer dizer que a gente pode, em algum momento, formalizar que a universidade vai ter uma certificação? Sim, temos inclusive aqui no Ceará casos de empresas que fizeram parcerias com universidades para, de alguma maneira, levar parte do conhecimento ser, vamos dizer, ministrada e certificado por uma universidade formal, e aquela universidade chancelar aquele conhecimento, certificando aquele ali, dando um valor maior àquele conteúdo. Então, para eu gerir isso, eu vou precisar saber assim, quem são as pessoas envolvidas dentro desse processo, quem são os que vão aprender, os que vão ser os curadores, os que vão ser os organizadores, os que vão elaborar esse conhecimento, se vai vir de fora, se vai vir de dentro, as regras, quem valida se esse conhecimento vai ser ministrado de que forma, né? Então a universidade ela ajuda muito nesse âmbito dessa gestão do conhecimento a entregar essa bandeja, né, esse banquete de conhecimento de maneira ordenada e respeitando o plano alimentar do conhecimento daquela empresa. Eu penso que essa era uma boa metáfora para entender a universidade corporativa. Olha, gente, a gente está com uma pessoa aqui que está escondida por trás da cortina e que é uma expert em universidade corporativa. Natália, não se esconda, apareça aí, Natália Gadelha. Cadê você? Marcília, eu estou aqui, vou ficar de trás da cortina porque eu estou descabelada, com o menino em casa, fazendo janta e ouvindo vocês, mas estou aqui atenta. Pois eu quero é que você fale um pouquinho da sua experiência, compartilhe com a gente, nos dê esse prazer. Peguei ela de surpresa. Total, eu aqui só ouvindo o que vocês estavam falando. Dá para ouvir, gente, porque eu estou aqui com a TV ligada, com desenho, dá, né? Dá, sim. Marcília, você, hein? Janaína também, que está aqui, é a própria pessoa, né, que vai estar aí com vocês na facilitação desse curso. A minha experiência, né? O que você quer saber, Marcília? Você conte aí o que você já percorreu nessa coisa da construção da universidade corporativa, os percalços, os sucessos, em que ponto você está, ou esteve. Tá. Bom, eu costumo dizer que eu caí meio que de paraquedas mesmo na área de RH, durante a minha formação em psicologia, e comecei na área de recrutamento e seleção, depois fui atuar como business partner numa indústria de alimentos daqui, na área industrial mesmo, no chão de fábrica, e lá a gente começou, pela demanda mesmo do próprio BP, tinha também uma frente de capacitação que era muito carente, né? E aí eu tive a sorte, eu costumo dizer, de estar dentro de uma organização que estava ali estruturando a sua área de educação corporativa e fazendo ali, com apoio de uma consultoria externa, o desenho, né, do que o Marcos acabou de falar, e da própria arquitetura da universidade corporativa. E aí, dentro da própria empresa, surgiu a possibilidade da gente, um processo seletivo, e foi aí que em 2014 eu fiz esse processo seletivo, já atuava mais como VP da área comercial, e dentro da área comercial eu me deparei com muitas oportunidades aí da gestão do próprio conhecimento dessa área, né? E principalmente o desenvolvimento das lideranças, porque essa área ela estava sendo remodelada, né, e estava em franca expansão, então muitos líderes estavam sendo contratados, tanto de mercado como pessoas da própria organização ascendendo, né, dentro da empresa. E aí a gente começou a pensar, né, em paralelo ao PDL da companhia, um processo mesmo de desenvolvimento dessas lideranças. E aí foi aí que o mundo da educação corporativa se abriu, né, com o projeto que eu tinha desenvolvido para a área comercial.
Esse projeto ele consistia realmente numa trilha de aprendizagem para a liderança operacional, então era um formato de capacitação na época assim, muito de oficina mesmo, de mão na massa, de experienciar mesmo, né, assim, os conceitos da liderança. E, enfim, aí fui para a área de educação corporativa, estava na época a consultoria entregando a proposta, né, da arquitetura, da governança, de como é que ia funcionar. Nessa empresa eu fiquei os outros 4 anos, fiquei lá 8 anos. E aí eu demorei muito para falar nessa forma, porque foi um processo mesmo de aceitação quando eu fui demitida dessa empresa. Por quê? E aí hoje eu entendo e compartilho mesmo, agradeço a minha ex-gestora por ela ter feito isso. Nós que estamos na área de desenvolvimento, de educação, à frente, né, desse processo dentro das organizações, a gente precisa, eu costumo dizer para a minha equipe que a gente precisa dar um passo à frente, né? Eu proponho o desenvolvimento ali para aquelas pessoas, mas eu, enquanto pessoa de treinamento dentro da organização, preciso estar me capacitando muito, olhando muito para o futuro e para o que a gente pode trazer de inovação, de novas formas de desenvolvimento, sejam mais atrativas e que engajem mais o público. E aí eu não fiz isso, né? Atuei lá na área de educação corporativa e não fiz isso. Não fui buscar desenvolvimento, não fui me atualizar, fiquei lá na minha zona de conforto. E aí fui para o mercado. Fui promovida ao mercado, e quando eu fui promovida ao mercado, eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa que tinha muito desejo da construção da universidade corporativa, e eles tinham muita necessidade de desenvolvimento da gestão do próprio conhecimento, né? Acho que foi a Marcília que disse, as pessoas, elas implantam processos, elas desenvolvem ali metodologias dentro da própria organização, elas vão embora e levam conhecimento, muitas vezes, na cabecinha deles. E aí, ali eu vi que era uma excelente oportunidade, né? Porque não existia consultoria para me entregar coisa pronta, bonita, né? Bem desenhada, e eu tive que começar do zero, implantar o processo de treinamento mesmo, mas eles já queriam nascer como uma universidade, como a LMS. E aí eu fui, né? A primeira empresa foi a M. Dias Branco, a segunda que eu fui foi a Granja Regina, e na Granja foi, assim, a grande escola, porque... eu fui estudar, né, assim, conceitos de educação corporativa, fui descobrir e conhecer o que era a Marisa, fui conhecer quem era a Andréia, e outros autores, né, que dão aí um embasamento bacana para a gente. E estruturei na universidade, uma universidade bem com a cara da empresa mesmo, com escolas, com arquitetura, ela era formada por escolas que de fato... eram, né, assim, a imagem do que a empresa precisava em termos de conhecimento, que isso é muito importante. Não adianta nada eu estar dentro de uma empresa como a Granja, por exemplo, que é uma indústria de alimentos bem regional, e colocar lá, por exemplo, como na arquitetura, uma escola de tecnologia e informação, porque essa não é a pegada da empresa, a pegada da empresa é outra, a pegada é de processo, a pegada é de realmente dar para o chão de fábrica, né, de desenho. E aí a gente construiu a universidade lá, tivemos excelentes experiências mesmo, assim, de cases, de programas que foram executados, não nascemos com a pretensão na Granja de horas de treinamento, né, per capita, nem dar um cardápio, né, como o Márcio disse, assim, a gente queria realmente propor um cardápio que fosse atrativo para os colaboradores mediante a necessidade que eles têm, porque a necessidade desse público, né, das lideranças, é algo mais arrojado. Aí, inicialmente, a gestora, a diretoria queremos aplicar o pipeline da liderança, e a partir do pipeline a gente desenvolver ações, mas não era, a empresa não estava nesse momento, né, é o básico que precisa ser feito e bem feito, porque é a necessidade deles. Então, a gente foi fazendo todo esse processo, né, de mapeamento das pessoas-chave da organização que tinham conhecimentos que precisavam ser disseminados, que precisavam ser ali geridos. Fomos desenvolvendo as lideranças na sensibilização. Então, foi um processo muito bacana de lançamento em si da universidade, porque a gente preparou a organização para isso, né, explicando que o Marcos falou, né, que é essa universidade, porque quando começaram a surgir lá, pipocar a UniSL, o que é? Vai ter curso de graduação, que é administração, a gente vai ter desconto em outras faculdades.
Então, foi um processo mesmo também de desmistificação do que é uma universidade corporativa, de aceitação dessas lideranças, porque é novo, né? Então, tem ali uma resistência. E aí, na Granja eu estava atuando como especialista, como analista, e resolvia, e não tinha, já conversei com a Marcília isso, né, algumas vezes, não tinha a menor pretensão de exercer outros cargos, queria mesmo ficar ali na minha vidinha de especialista, de realmente me concentrar nos processos de desenvolvimento, de design institucional. Mas aí começou a vir, né, aquela questão, ai meu Deus, que é algo a mais que eu quero. Essa pandemia veio tirar a gente do avesso, né? E a universidade na Granja nasceu na pandemia, então ela nasceu praticamente toda digital. E aí eu fiz um processo seletivo, hoje eu estou no grupo BrisaNet, não sei se vocês conhecem, é uma empresa de 8.000 colaboradores, mudando totalmente, porque eu sempre atuei em indústrias, então agora a gente está na área de serviços, e é uma empresa que também demanda aí a gestão e a implantação da universidade, a gestão do conhecimento interno e o projeto de universidade corporativa. Estamos aqui na luta, né, no desenho dessa universidade, que também nasce aí com uma proposta de arquitetura muito simples, assim, com poucas... A gente não está chamando nem de escolas, a gente está chamando de pilares. Dentro desses pilares a gente vai atuar, vai ter um pilar específico de liderança, porque é algo relevante também para a organização, porque geralmente tem. Um pilar que a gente vai estar intitulando como evolução, que é um pilar onde a gente vai trabalhar todas as competências funcionais das áreas, e dentro delas nós vamos trabalhar o conceito de comunidades de aprendizagem. A gente vai ter o pilar sinergia, que é onde a gente vai trabalhar todos os processos, cultura, competências da organização, e a gente vai ter um pilar, que eu esqueci o nome, porque agora a Marcília me pegou de surpresa e a gente ainda está estruturando. Mas é basicamente isso. E aí está lançando, a gente já utiliza o Moodle lá, que é uma das ferramentas, né, que a gente tem aí, excelente ferramenta, por sinal, se bem utilizada. E estamos nesse processo de redesenho, de estruturação da arquitetura, da governança, de como as coisas vão funcionar, mas ao mesmo tempo aí tendo que capacitar a parte mais técnica, mais operacional da empresa, que é o que demanda mais para a área de serviço. Então, um desafio muito grande, muito gostoso. É isso, assim. Coisa boa. Não sei se eu falei muito. Não, ótimo. Obrigada, viu, Natália? Gente, essa menina aí, ela é tão humilde, ela está arrasando, viu? Ela que fica com essa coisinha aí, não quer nem aparecer, né, para a gente. Ela é linda também. Marcília, por favor. É porque realmente eu estou destruída, minha gente. Vocês estão todos lindos aí, maravilhosos. Eu estou só o carro. Dona de casa. Né? Muito bem, gente. E aí, né, uma outra coisa é que, como eu falei para vocês, né, a gente precisa fazer essa arrumação, né, do conhecimento, e a gente precisa ver assim, como é que a gente vai, né, transmitir. Mas para a gente transmitir esse conhecimento, a gente precisa aprender, entender, né, e até capacitar as pessoas que vão disseminar esse conhecimento sobre como é que as pessoas elas aprendem. E a gente tem N, né, teorias sobre a forma como as pessoas aprendem. E tem uma abordagem, né, que eu gosto muito dela, que é o modelo do Kolbe, né, o modelo de aprendizagem do Kolbe, né, que é o ciclo de aprendizagem inicial, né, que esse ciclo, ele fala o seguinte: as pessoas têm formas, né, diferentes de aprender. Ela pode, digamos assim, ter a preferência, né, por uma dessas fases do ciclo, mas o que importa é que qualquer conhecimento, independente de como a pessoa prefira ter o contato inicial com o seu objeto de aprendizagem, para que o conhecimento se consolide, ele precisa passar por todas as fases desse ciclo, né, de aprendizagem. Ele precisa ter o contato direto com esse objeto de aprendizagem, ele precisa pensar, né, desse contato os elementos relevantes, né? E quando eu falo desse contato, gente, e aí isso faz mais sentido, né, agora, esse contato ele pode ser por meio do Google, né? Ele pode ser através de um filme, ele pode ser através de uma experiência vivencial, né? Mas ele precisa
captar aquilo que é relevante desse contato com o objeto de aprendizagem. E ele precisa formular conceitos, né, que a gente está falando de adulto, ele precisa formular conceitos a respeito disso que ele pensou, né, e ele precisa aplicar, né? Então, quando ele passa por todas essas etapas do ciclo, ele aprende, né, do círculo, então ele aprende. Então, isso é uma abordagem, né, de aprendizagem. Tem uma outra abordagem de aprendizagem, que ela não é uma abordagem muito disseminada, que é do modelo do Cris Argyris, né? E por que que eu, né, gosto, principalmente nesse momento atual, desse modelo de aprendizagem do Cris Argyris? Porque a gente está trabalhando muito ultimamente com a questão dos modelos mentais, né? Da necessidade das pessoas desaprenderem, né? Das pessoas questionarem, duvidarem de suas próprias crenças e reformular essas crenças, construir novas crenças. E esse modelo do Cris Argyris, ele traz essa possibilidade, essa compreensão, né? Como é que a pessoa dá esse looping, né? Daquilo que ela concebeu como verdade na cabeça dele, ele meio que destrói isso aí e constrói uma nova forma de aprendizado. Então, para a questão de modelos mentais, para a questão de inovação, mudanças de atitudes, não tem como esse modelo, tá? E, desculpa, gente, ainda estou saindo de uma gripe. E o outro modelo que a gente vai trabalhar é um modelo de autoaprendizagem, né? Que é o CEP mais R, CEP mais R. O que significa o C? Ele significa conhecimento, o E significa experiência, o P, pessoas, e o mais R significa redes, né? Então, esse é um modelo de autoaprendizado, né, de gestão do próprio aprendizado, que é algo também, né, que a gente vem falando muito. As pessoas precisam desenvolver o seu plano de desenvolvimento, né, o seu plano de aprendizado individual, e essa abordagem, ele trata exatamente sobre essa autoaprendizagem, tá? Ou seja, as pessoas, elas precisam ter clareza de qual é o conhecimento necessário, qual é o conhecimento que é demandado delas, né? Esse conhecimento, ele vai acontecer na interação com outras pessoas a partir de experiências reais, né, da vida. E essas pessoas, elas vão se juntar em redes, ou esse indivíduo, ele precisa aprender a buscar as redes, né, de pessoas aonde aquele conhecimento, ele pode ser encontrado, né? Então, a gente... para que a gente não veja um mundo de teorias, né? A gente vai se focar principalmente nessas 3 abordagens de conhecimento. Ciclo de aprendizagem vivencial do Kolbe, né? Que ele dá para ser, essa concepção ela dá para ser aplicada desde um treinamento operacional, né? Até um treinamento mais complexo, tá? Só para eu dar aqui um exemplo para vocês, é mais ou menos assim. Vamos imaginar que vocês queiram treinar um vitrinista, né? Uma pessoa que arruma vitrines. E você vai explicar, né? O que conhecimento você precisa passar para essas pessoas? Bom, elas precisam aprender a questão de cor, ela precisa aprender a questão dos tamanhos das coisas que elas vão colocar numa vitrine para determinado público. Tarará. Bom, eu podia usar o modelão tradicional, né, a concepção de aprendizagem, da questão da retenção, né, assimilação, retenção do conhecimento e reprodução desse conhecimento. Porém, dentro do modelo do Kolbe, né, eu vou fazer a coisa diferente, eu vou usar a concepção de andragogia, mas vou seguir o modelo, né, do Kolbe. Então, eu vou dizer assim, gente, é o seguinte, a gente vai no shopping hoje, nossa aula vai ser no shopping, né, e nós vamos no shopping observar vitrines, ou seja, eu estou colocando esse indivíduo como objeto de aprendizado dele, as vitrines do shopping. Eu quero dirigir esse conhecimento dele para determinados aspectos, ou seja, eu quero que eles pensem as coisas que são relevantes.
Então, você vai dizer o seguinte, ó, nesse passeio pelo shopping, eu quero que vocês olhem as vitrines. E aquelas vitrines que mais atrair vocês, que vocês acharem mais bonitas, vocês vejam quais são as cores que estão presentes. Quantas cores tem? Quais são as cores que estão presentes? Qual é a medida dessa, né, aproximada dessa vitrine? Quantos elementos, né, essa vitrine contém? Né? E também vejam aquelas vitrines que vocês acharam podres, horrorosas, e façam esse mesmo tipo de observação. E vocês tragam para a gente. E aí, quando o pessoal volta, você vai, né, com o flip chartzinho, você vai dizer, gente, vamos lá. As vitrines que vocês acharam mais bonitas, né? Quais eram as cores que elas tinham? Então, você vai agrupando, deve ser par. Ok, gente, então, com base nisso aqui, bom, essas aqui são cores quentes, essas aqui são cores frias, o que vocês concluem a respeito disso? Então, veja, você não falou em nenhum momento que as cores devem ser combinadas dessa ou dessa daquela forma. Você expôs a pessoa, né, ao objeto de aprendizagem, você dirigiu o que deveria ser pensado, né, e você fez com que eles conceitualizassem a respeito daquilo. Nós temos cores frias, nós temos cores quentes, nós temos cores neutras, como é que elas combinam que a coisa funciona bem. Né? E a mesma coisa eu faço com a quantidade de elementos por metro quadrado, o tipo de público, blá, 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 blá. Gente, agora vocês vão criar uma vitrine. Certo? Então, observação, né, do objeto de aprendizagem, extração daquilo que é relevante, conceituação feita por eles próprios e experimentação. Então, essa concepção de aprendizagem você pode botar em praticamente qualquer coisa, tá? Sobre a questão dos modelos mentais, eu acho que, né, é isso que a gente, por exemplo, quando eu vou falar sobre outra coisa, né, a maneira como os líderes tratam seus colaboradores, tá? Então, eu preciso desconstruir ou fazer com que eles percebam por que eles tratam as pessoas daquele jeito, quais são as concepções que estão por trás disso, né? E vou levá-los a ver como é que eles construíram o modelo mental deles e chegaram a determinadas inferências que levaram eles a construir esse modelo mental. E a gente vai desconstruir isso aí para que eles criem novas crenças. A base, né, dela é que tudo que você faz, ele se pauta em determinada crença, seja técnico, seja comportamental, o que for. Ele é baseado em determinadas crenças, né? Então, você, digamos assim, a gente ajuda eles a destruírem as crenças e construírem novas crenças, tá? E a questão do aprendizado, do autoaprendizado, né? Eu tenho meu plano de desenvolvimento, então eu sei o que é que eu preciso aprender, eu vou identificar pessoas que possam me ajudar nesse conhecimento, eu vou me expor a experiências, eu vou em busca de redes, né, para me ajudar nesse autoaprendizado, né? Muito bem. E aí, né, quando eu, né, entendo que existem formas de aprendizado, a gente tem, então, metodologias, né, para transmitir esse aprendizado, né, metodologias que a gente chama, né, de metodologias ativas, né. Então, eu queria que a Silvia e a Carol falassem um pouquinho sobre isso. Carol, quer começar para se apresentar? Já que você não estava aqui no Carol, começo. se apresente, porque não se apresentou. Boa noite, mas eu já vi até uns nomes queridos ali. Boa noite, gente. Primeira vez que eu entrei também deu um problemazinho no fone, mas o importante é que deu certo. Depois a gente vai falar de tecnologia também, a gente vai perceber que a tecnologia também tem essas nuances, né? E cabe a gente ver como é que a gente vai lidar. Mas eu me chamo Carol, né? Sou a Carol Mota. Já vi, como eu disse, né, que tem alguns que já me conhecem. Ali eu sou professora da Universidade de Fortaleza. Eu sou fã de carteirinha, eu digo para todo mundo mesmo da MC Meão e das propostas que ela oferece. Então, como eu falei no grupo, né, é um orgulho enorme poder estar compartilhando com vocês de um momento, só que agora na condição de um facilitador. E aí eu vou estar com vocês junto com a Silvia nesse módulo de metodologias ativas e mais na frente num outro módulo de tecnologia.
Silvinha, e aí a gente começa a falar do módulo de metodologias ativas. Vamos lá, posso começando também? Pode sim. Manda bala aí. Então, a Marcília, ela fez uma iniciação muito significativa do que a gente pretende conversar com vocês no módulo de metodologia ativa, no sentido de que, se a gente vai falar dessa metodologia ativa, mais importante do que só discursar sobre ela é vivenciá-la. Né? Então, a gente vai trazer para vocês, no módulo de metodologia ativa, alguns pressupostos conceituais. Né? A gente precisa entender o quão importante elas são, quais são as bases conceituais que as subsidiam, né? Em que a gente se ancora para que essas metodologias ativas elas sejam concebidas e aplicadas de maneiras efetivas. E, além de trazer esse pressuposto teórico, a gente vai aplicar metodologias ativas com vocês. Então, nós elegemos algumas que consideramos pertinentes no ambiente formativo de treinamentos, no ambiente corporativo. Né? São metodologias com as quais nós já trabalhamos, já vivenciamos, então sabemos do potencial que elas têm para causar um diferencial nos treinamentos que vocês vierem a modelar também. E, portanto, elegemos estas para poder aplicá-las junto com vocês, para que vocês possam compreender a metodologia fazendo a metodologia acontecer, né? Então, vocês realmente vão poder vivenciar, e isso já é uma base conceitual que a gente chama de ancorar essa aprendizagem em algo que é significativo, que é na própria experiência. Então, vocês vivem a experiência de aprendizagem para que esse aprendizado ele possa ser mais fortalecido, mais efetivo. Você quer falar um pouquinho das metodologias que a gente vai trabalhar? E partindo disso, gente, até pegando o que a Marcília falou, né, o processo de aprendizagem, de conhecimento das organizações, ele tem realmente que fazer sentido, né? Ele tem que gerar um valor. Eu sempre digo que as ações de aprendizagem, né, dentro das organizações, elas devem ser experiências positivas que geram valor para a organização e geram valor para os aprendizes, né, que estão dentro das organizações. E quando a gente fala de organização, a gente está falando de adulto. Então, o formato, né, a Marcília compartilhando aí com vocês, né, o formato de aquisição de conhecimento, né, as metodologias de aquisição de conhecimento, as teorias, e a gente percebe que as pessoas elas aprendem de forma diferente, né, elas têm forma de adquirir esse conhecimento, de transformar esse conhecimento em novos comportamentos de forma diferente. E as metodologias elas vêm para dar esse embasamento, né, para a gente não só ficar em um único formato, né, onde eu vou atender só um único público ou um único tipo de aprendiz, mas que eu possa realmente, e aí como a Carol colocou, ancorar isso em práticas, ancorar isso em recursos que favoreçam. Quando a gente foi pensar nas metodologias, e aí a gente trouxe ativas, porque elas são de fato ativas. Né? Durante esse momento aqui com vocês, né, e durante toda a formação, elas vão estar sendo aplicadas de forma diferente. E muitas vezes eu não preciso estar dizendo que eu estou aplicando. Então, a gente vai ver, né, conteúdos que passam por metodologia baseada em problemas. Então, a partir do momento em que eu identifico um problema, eu identifico a necessidade, eu identifico uma dor, eu buscar uma solução. Né? De que forma eu posso propor uma solução para isso? E quando a gente fala de adulto, isso talvez seja uma das metodologias ativas que mais deem resultado, porque a gente coloca ele no papel de protagonista, a gente usa as experiências que eles já têm de vida, a gente valoriza os conhecimentos e tudo que ele já passou. Nós vamos falar um pouquinho, né? Nós vamos falar um pouco sobre a parte de sala de aula invertida, e isso é muito rico, porque, com o perdão da expressão, faz você levantar da cadeira, né, e correr atrás. Quando a gente fala dessa sala de aula invertida, a gente coloca também, né, o adulto na posição de protagonista e de buscar. Eu não fico só com o meu olhar enquanto facilitador. Eu busco o olhar do outro, eu busco que o outro adquire, eu faço com que novos olhares, novos contextos sejam trazidos, né, e eu e a Carol, a gente tem olhares diferentes, né? A Carol,
atua como professora universitária, né, dentro de uma instituição de ensino, eu trago um olhar de quem está dentro de uma instituição de organização de trabalho, e a gente troca isso para trazer para vocês. A gente vai falar um pouco sobre gamificação, nós não vamos nos aprofundar, né? Até porque não é o objetivo nesse momento, mas trazer um pouco para vocês desses games, né? Como que a gente pode colocar jogos, como que a gente pode trazer o conceito de jogo e de uma forma muito simples, né? Acho que foi o Marcos que falou, quando ele falou, acho que não, a Natália que disse que quando estava montando a questão da universidade corporativa, estava partindo de um conceito simples inicial e que, às vezes, fazer o arroz com feijão é mais difícil do que a gente fazer um risoto de fungo com tomate seco. E quando a gente fala do trazer jogos, né, a gente está falando, às vezes, da gamificação, mas não em tecnologias inovativas que eu tenha que contratar uma consultoria, mas não, de que forma eu posso trazer o conceito de jogo, o conceito de games, o conceito de ganhar quando eu atinjo um novo nível de conhecimento, um conceito de evoluir enquanto um personagem, enquanto atinjo outro nível. A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre, né, a inversão de papéis, né, que na psicologia, a gente tem uma teoria da psicologia, né, do role play, do psicodrama, onde você faz a inversão de papéis e você, quando traz isso para dentro do aprendizagem, ele é muito rico, porque eu sempre dou esse exemplo. Nada melhor do que você trabalhar seleção por competência com líderes para ele aprender entrevistado, que você inverter o papel com ele, né? Se coloca no papel de um candidato e pede a ele para entrevistar, para você ver como que ele se posiciona. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? E de uma forma que possa fazer sentido. De novo, eu acho que o principal objetivo é essa experiência do aprendizado, ela tem que gerar um valor. E a gente gera valor para adulto no aprendizado quando a gente coloca ele no centro, quando a gente valoriza as experiências dele, quando a gente traz tecnologias, a gente traz metodologias que inovam e que, principalmente, que fazem com que ele se movimente. E a pandemia fez com que isso extrapolasse. Imagina o que é, de uma hora para outra, você trazer tudo que era presencial para dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. A gente vai falar também dos ambientes virtuais, mas, assim, como fazer isso? Como fazer com que esse momento aqui se torne dinâmico? Como fazer com que isso se torne valoroso? E aí eu acho que a Carol também pode falar um pouquinho. Ela teve esse desafio da sala de aula, né? Então, Carol, se você quiser complementar um pouco. Na verdade, Silvinha, você colocou muitas palavras aqui que eu fui concordando, porque se a gente pegasse algumas palavras-chave para definir o módulo de metodologia ativa, elas estariam em torno do protagonismo, de fato, da experiência, e eu acrescentaria o repertório, né? A Silvia falou na experiência de vida, a gente vai ter a experiência da aplicabilidade dessa metodologia, mas do repertório que cada um traz. Então, a chave, a virada de chave aí está em você perceber que cada um desses indivíduos adultos, como a Silvia colocou, tem uma trajetória de vida, traz o seu repertório, e que a gente não parte do zero, né? Então, a gente vai trazer à tona, né? Trazer à superfície esse conhecimento que já é pré-existente e ver como ele se coloca, né? Se conjunta com outras possibilidades de aprendizagem para fazer com que esse valor ele aconteça. Então, seriam essas as palavras-chave realmente no módulo da metodologia ativa. De fato, o fato a necessidade de migrar e de forma tão breve, né? Tão rápida, para um ambiente virtual foi um desafio, tem sido, assim como tem sido o retorno também, né? Porque a gente percebe que até o aprendizado desses adultos em estar no virtual, ele também encontra um lugar que não permite uma volta óbvia ao presencial como tal, assim, não vai voltar tudo igual, não vai, né? Eles também já questionam, isso tudo faz parte dessa nossa vivência contínua de aprendiz para poder também sermos formadores. Então, a gente viveu essa realidade, é uma troca que, de fato, é interessante se fazer, de como que a gente migra do presencial para o virtual, que fizemos na escala da emergência, sejamos honestos, né? Quando fecha tudo, vamos todo mundo para o virtual, e vai criando possibilidades, testando possibilidades. Agora a gente já fez os testes, agora a gente já está na fase de amadurecer essas realidades, e também da experiência do retorno. Então, assim, o que é melhor? A gente vai fazer treinamento na modalidade virtual, na modalidade
presencial? Para quem? Como? Né? Em que circunstâncias? É o que a gente vem percebendo é uma necessidade mais híbrida, né? Eu quero também as possibilidades de múltiplas vivências, e a gente pode e deve discutir essas questões quando a gente pensa nas metodologias de formação também, né? Joia. E aí, gente, assim, os recursos, né, eles são inúmeros, né, e apareceram muitos mais recursos, né, para a gente fazer uso nesse processo de aprendizagem. Storytelling, os games, né, os podcasts e por aí vai. E quem vai ficar responsável, né, por nos colocar em contato, né, com esse material e aprender a desenvolver esse material é o Marcos, de novo. Legal. Bom, vamos dizer, vamos chamar assim, esse módulo, né, essa experiência que a gente vai gerar de construção dos objetos de aprendizagem, a gente vai passar desde a construção de um podcast, como é que a gente monta o roteiro do podcast, o uso de teleprompter, né, como é que a gente usa, agregadores de podcast, como que eu gero o podcast, gravo e agrego esse podcast a um distribuidor que possa ficar público ou não, tipo, vai ser restrito a um público, ou vai ser um conteúdo que inclusive pode ultrapassar a barreira da empresa, que, por exemplo, no módulo de universidade corporativa, lá na universidade, a gente vai falar inclusive que há universidades corporativas que abrem cursos e tem escolas abertas à comunidade, né? Que mesmo no Ceará a gente tem empresas que têm universidade corporativa que tem mais de uma escola voltada para a comunidade, não exatamente para o público interno, né? Então, como que eu gero podcasts para o público interno e público externo? Como eu gravo vídeos para colocar na plataforma que eu estou adotando para a universidade corporativa ou não, mesmo só para aplicar ali pontualmente e fazer essas edições de uma maneira sem ser tão profissional, sem precisar ser, né, nenhum ninja, nenhum nada disso. Tem ferramentas maravilhosas que a gente faz isso. Como a gente constrói um roteiro de storytelling, uma gamificação. Então a gente vai mostrar várias plataformas e vários recursos. Eu represento uma plataforma aqui no Nordeste, que chama Sábios. Eu vou mostrar também um pouco como é que o Sábios pode utilizar. Aqui mesmo no grupo a gente tem uma aluna que é minha cliente, né, a Liana, que é lá do São Luís, onde a gente, né, trabalhou bastante na universidade corporativa de lá e também no uso desses objetos, e com certeza vai ajudar muito o relato dela de como foi e como tem sido, né, a experiência de utilizar esses objetos. Mas aí passa por tudo isso, né, desde um vídeo, às vezes eu até brinco assim, eu tenho uma área de gente e gestão da RB Distribuidora, é um grupo bem grande de distribuidoras aqui, que quando a gente quis implantar a educação à distância lá, não tinha plataforma, não tinha nada. Então a gente criava uns PowerPoints desses, apresentação fechada que a pessoa não edita, aí enviava para as pessoas essa apresentação, elas tinham tempo para estudar, e depois entravam no Fortes RH, que tem lá a possibilidade de criar avaliações, e respondiam as avaliações lá, negócio bem arcaico. E as coisas foram evoluindo, e lá hoje, por exemplo, as avaliações dos treinamentos, nenhuma tem avaliação, é tudo com jogos. Então eles utilizam muitos jogos para isso, para fazer as avaliações. Aplicam um jogo antes do treinamento e um jogo depois do treinamento e vê se há um ganho de pontuação no jogo antes e depois. Então tem várias formas bacanas de fazer isso. Como usa essa parte de realidade virtual, onde a gente entra com o metaverso nesse mundo, né? Como que a gente pode utilizar realidade aumentada, né? Óculos de realidade. Como que faz tudo isso, né? Então a gente vai passar um pouco por isso, obviamente mostrando na prática e vivenciando vários desses objetos, a construção deles, né? Que a gente sabe como, foi bem colocado aqui hoje, falou sobre questão de ganhar atenção, né? As duas coisas mais valiosas do ser humano, isso eu tenho dito em quase todos os meus treinamentos, nas palestras, a gente, olha, tem duas coisas que são hoje mais valiosas que antes e serão cada vez mais. As coisas mais valiosas do mundo não são mais ouro, não é prata, não é Bitcoin, não é nada disso. Isso é tempo e atenção. Se alguém te der tempo e atenção, essa pessoa gosta muito de você. Porque a disputa por tempo e atenção das pessoas é muito alta. Então a gente conseguir o tempo e a atenção das pessoas nas organizações é um desafio,
e daí utilizar objetos de aprendizagens atraentes e alinhados ao mundo atual deles, né? Tipo, tem um caso de uma empresa que ela tem uma rede social interna e o conhecimento ele é entregue sem ser chamado de treinamento, sem ser chamado de nada, não, são publicações do feed, né? E aí as pessoas entram como se fosse um Instagram, e ela assiste lá um videozinho, ah, legal, aí curte, discute. Aí daqui a pouco chega uma enquetezinha, uma perguntazinha, olha, o vídeo que vocês assistiram lá, aí você acaba avaliando e a pessoa treina dentro da rotina dela de trabalho, sem nenhum problema. Então, utilizar essas questões dos conceitos do mindset digital para dentro das organizações também vai fazer parte da nossa abordagem. É isso. Joia. Eu vou aproveitar e pedir a Liana também, que compartilhe um pouquinho, né, da experiência lá do São Luís. Oi, pessoal, boa noite, muito prazer. Como o Marcos falou, a gente iniciou esse processo de implantação da Universidade Corporativa lá no São Luís. Eu iniciei lá também com esse objetivo de estar juntamente com a Aline, né, que é minha gestora, enfim, com esse processo, né, de iniciar essa universidade corporativa, a gente teve essa parceria enorme do Marcos para estruturar junto com a gente. Então, tivemos essa, como é que eu posso dizer? Essa construção mesmo, em escolas, né, como a Natália estava até comentando, né, e o Marcos também comentou sobre a universidade. Estamos com parceria da Sábios, que é essa plataforma que o Marcos tem também parceria. Estamos estruturando um aprendizado diário, realmente, né? Desde que eu entrei, a gente iniciou essa estruturação no ano passado, e estamos fazendo dessa forma mesmo, com gamificação, buscando a cada dia essa aprendizagem. Então, vim para a formação também com esse objetivo de aprender mais, de poder agregar conhecimentos para que a gente possa ampliar também os conhecimentos, enfim, na universidade como um todo. Joia. Gente, tem uma coisa, né, por exemplo, quando o Marcos fala na questão da atenção, essa questão visual, né, ela adquire uma importância, né, muito grande, né, seja, né, na maneira como você vai configurar, né, na maneira como você vai apresentar a organização dessas informações, né, visualmente. E aí a gente tem a nossa expert aqui em apresentações, que é a Jana, né, que também vai compartilhar aí esse conhecimento com a gente. Eu queria até falar para vocês como foi que eu entrei nesse universo das apresentações, porque eu acho que essa história tem muito a ver com a história de muitas pessoas que estão aqui hoje, né, nos ouvindo. E aí, assim, eu lembro que eu fui apresentar um projeto para minha gestora, e ela disse assim, Jana, esse projeto está muito legal, mas a forma como você apresentou ele não está, sabe, assim, talvez você pudesse melhorar um pouquinho, sabe, que não está assim, não está mostrando, assim, a grandiosidade que ele de fato tem. E aí foi a partir daí que eu comecei a pensar. E aí, assim, gente, eu nunca me considerei uma pessoa criativa, certo? Não era. Inclusive, admirava muito uma colega de trabalho que trabalhava comigo, que é aquela pessoa que, tipo assim, já parece que as ideias já surgem assim, na cabeça dela do nada, sabe? Assim, já nasceu inspirada, né? Eu não era essa pessoa, mas eu acredito muito no método, sabe? Que quando você... Para tudo na vida existe um método. Tem alguém que já foi lá, já estudou, já aprendeu aquilo ali e replica aquilo ali. Então, eu pensei assim, cara, eu não nasci inspirada que nem essa minha amiga. Não sou uma pessoa criativa, logo alguém deve ter estudado um método para fazer isso aqui. Vou buscar essas pessoas que estudaram esse método. E aí, saí, fiz o primeiro curso, fiz o segundo, fiz o terceiro, aí fui ampliando. A partir do primeiro curso que eu fiz, eu já senti uma diferença. Já fiz minha primeira apresentação, mostrei para minha gestora, ela ficou, opa, Jana, agora tá outra história. Tá uma outra história. E aí, eu fui fazendo outros cursos e comecei a ler alguns livros sobre o assunto, e eu tenho essa característica de me aprofundar. Quando o assunto é do meu interesse, eu vou lá e começo a pesquisar e fazer tudo quanto é curso, assim. Alguém me segura, eu quero fazer um curso, é tipo isso. E aí, foi a partir daí que eu comecei a entrar nesse universo das apresentações. Inclusive, esse curso, né, de apresentações, que hoje vai fazer parte de um dos módulos da formação, ele nasceu lá na MC Meão, né? Eu estava participando da formação de consultoria interna,
e tinham outras pessoas participando comigo, e aí eu fui mostrar alguns materiais que eu tinha criado de treinamentos. E essas pessoas meio que intimaram a Marcília a fazer um curso de apresentações comigo. Não foi, Marcília? Foi sim, gente, é verdade, viu? Essa Jana, ela seduz o povo com essas apresentações dela, são boas. E aí todo mundo, gente, Marcília tem que ter um curso sobre isso, Janto tem que fazer um curso sobre isso. E foi a partir daí que surgiu esse curso, né? E quando eu estava estudando sobre apresentações, eu via muito assim, que você vê muitos cursos e muitos materiais sobre apresentações, mas sempre facilitado por alguém de marketing, de publicidade, com esse olhar, né, mais voltado ao marketing para a publicidade. Mas eu não via ninguém falando sobre apresentações com esse viés de treinamento e desenvolvimento. E aí foi justamente assim, isso que eu pensei, né? Vou construir aqui um treinamento de apresentações, aliando também o meu conhecimento em aprendizagem, treinamento e desenvolvimento, unindo as duas coisas. Gente, isso faz muita diferença. É impressionante, assim, desde para você utilizar nos seus treinamentos, né? Tanto você pode utilizar de forma remota, como presencial, faz muita diferença, como também para você aprender a vender os projetos que você cria. Se você cria um projeto e você coloca ele, imagine que a apresentação, às vezes, é a embalagem do presente. Se você embala um presente numa sacola e você entrega, é uma coisa. Se você embala o presente numa caixa toda trabalhada, né, a pessoa já causa um impacto logo de cara. Se você entrega o presente numa sacola, parece que você não teve o tempo de se organizar, de se planejar para entregar aquele presente, né? Parece que você não deu o seu melhor, parece que teve um pouco de falta de cuidado ali. Da mesma forma, quando a gente vai entregar... Nem teve tempo nem atenção, né, Jana? Para poder falar ainda, nem teve tempo nem atenção. Ficou mole. Parece até que você é meio desorganizado, sabe? Faz coisa assim, meio na doida, assim, de uma hora para outra. Vamos juntar aqui, juntou aqui, pegou uma sacola, botou o presente dentro e entregou na doida, né? E da mesma forma, quando a gente está vendendo os nossos projetos, se a gente consegue embalar isso, né, em uma apresentação, com um visual legal, que traga ali a seriedade, o cuidado, a organização, que aquele projeto, você dá mais credibilidade para o seu trabalho. Né? Sem falar que, tipo, a gente já falou aqui, o Marcos falou sobre essa era da atenção que está cada vez mais escassa. Né? Então, e eu acho que, tipo assim, todo mundo quer ser feliz, né, gente? No final das contas, todo mundo quer ser feliz. E o nosso tempo é um recurso escasso. Se eu posso fazer algo para tornar aquele momento ali de transmissão de conhecimento, aquele momento de aprendizado mais divertido, mais interessante, né? Por que não fazer isso? Né? É uma forma também de você estar transformando ali o tempo daquela pessoa, trazendo assim, esse interesse. Eu gosto muito de utilizar o humor, GIFs, né? A gente vai ver muito isso no curso. Como é que a gente utiliza humor, utiliza GIFs, como utilizar as cores, onde buscar imagens que realmente chamem a atenção das pessoas e como escolher essas imagens, para a gente não fazer aquele Ctrl+C, Ctrl+V só lá do Google, pegar aqueles bonequinhos que não tem rosto, né? A gente vai eliminar esses bonequinhos que não tem rosto das nossas vidas. Como a gente pode apresentar bem esses vídeos, como utilizar isso de forma... Como utilizar o storytelling, né? Tanto para a gente vender um projeto, como para a gente também construir o nosso treinamento. O nosso cérebro, ele tem, assim, ele gosta de problema. A gente pensa que não, mas a gente já ama um problema. Sabe? Quando a gente vê um problema, a gente já quer resolver. Então, como é que a gente pode trazer esse enredo, né, de um problema, uma solução, né, dentro dessa jornada, dentro do treinamento, dentro da construção da nossa apresentação. Então, gente, assim, vai ser muito legal. Assim, estou com várias ideias aqui, ó, mirabolantes. Ela é cheia. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Tem gente aqui que já até participou desse treinamento, tá de novo. A Geórgia ali, ó. Né, Geórgia? Mas tá cheio de novidade, viu, Geórgia? Pode ter certeza. Com certeza. A Jana é maravilhosa, gente. Para quem não conhece, vai ser muito bom mesmo. Pronto. Muito bem, gente. E daí, né, o que se espera é que, a partir do momento em que vocês, né, têm esse arsenal todo, né, de, bom, qual é o conhecimento que a minha organização precisa, né,
para que público nós vamos oferecer, isso é organizado por quem, quais são as formas de aprendizado, quais são as metodologias, como é que nós podemos usar a tecnologia, quais são os objetos de aprendizagem, que formas de apresentação nós podemos usar em todo esse percurso. Então, agora é a hora da gente juntar tudo isso e vamos desenhar as nossas propostas de aprendizado, né, das pessoas. Sejam quais abordagens, uma visita, um treinamento, um estudo, um workshop, um grupo de discussão, a observação de qualquer coisa que a gente precisa aprender. Então, como é que a gente vai desenhar isso, né? Quais são as reais necessidades das pessoas, quais são as suas dores, como é que elas precisam sair desse aprendizado, qual é a metodologia, qual é o recurso, como é que eu vou fazer isso, o que é que eu quero que essas pessoas de fato aprendam, que é o que a gente chama de, eu gosto mesmo do nome desenho de aprendizagem, mas é o vulgo design de aprendizagem, né? Então, como é que nós fazemos, né, esse desenho de aprendizagem para poder operacionalizar tudo isso, né? Porque, de fato, quando você está pensando, né, numa proposta de aprendizado, em um momento de aprendizado, essas coisas elas acontecem de uma maneira simultânea, mas elas precisam ser organizadas, né, para que o tempo, né, que nós dispomos, ele realmente seja bem utilizado, consiga puxar essa atenção das pessoas e provocar realmente aquele conhecimento que fazem sentido para o aprendiz e que fazem sentido para a organização, né? Então, a gente vai para o desenho de aprendizagem, que é o penúltimo módulo, né? E, finalmente, a gente precisa, né, avaliar sobre a retenção e a aplicação, né, desse conhecimento e o impacto que esse conhecimento ele vai ter na organização. Daí a gente vai para o nosso último módulo, que é a avaliação, né, que é a Sílvia que vai conduzir, né, esse conhecimento. Eu digo que a verdadeira linha de chegada de qualquer ação de aprendizagem, de a gente poder fechar tudo isso, é quando a gente entrega um resultado, né, para a organização, quando a gente entrega um resultado para um indivíduo, quando a gente gera esse valor. Esses dias, gente, eu estava assistindo, não sei se aqui alguém gosta de automobilismo, mas meu marido é viciado, e todo domingo ele assiste. E esses dias eu estava assistindo com ele, vendo a premiação, né, lá o pódio, aí, o ranking da corrida, corredor tal, e o ranking da escuderia fulana de tal. Aí eu, Fábio, o que é a diferença? Ele disse, não, porque tem o prêmio, o campeão, que é individual, e tem um campeão da escuderia que monta os carros. Né? Então, a Ferrari, ela não basta ter o campeão ganhando o campeonato no ano, ela também precisa com que ela, enquanto escuderia, ganhe o campeonato. Então, isso envolve os mecânicos, isso envolve um carro, isso envolve pneu, isso envolve todos os pilotos que ela tem. E quando a gente fala de mensurar esses resultados, é pensar isso, né? A gente vai sair um pouco daquela ideia da avaliação de reação, né? Onde eu estou lá verificando a reação momentânea da pessoa, o impacto dela, né? Com o local, com o recurso, com o facilitador, enfim, com o coffee break, e eu preciso ter uma percepção mais ampla. Qual é o valor que eu estou entregando para aquele indivíduo enquanto aprendizagem? Como que ele está colocando aquilo na prática? Eu preciso mensurar um conhecimento, eu preciso mensurar uma aquisição de uma nova habilidade, eu preciso mensurar, né, uma mudança de um comportamento, eu preciso mensurar uma mudança de um resultado da equipe. Então, a gente vai ver, né, como que eu faço isso, como que eu saio, eu dou esse passo além de gerar esse valor, essa experiência para o indivíduo em termos de aprendizagem, mas eu gerar também para a organização em termos de resultado para o negócio. Quero fazer um treinamento, né, vou montar aqui uma proposta, um treinamento de trabalho em equipe. O que isso gera? Como que eu demonstro o resultado disso para a organização?
né? Qual é o valor que eu gero disso? Cada vez mais, né, a gente precisa de parceiros, a gente precisa de patrocinadores. E aí eu concordo com o Marcos. O maior patrocinador é aquele que te patrocina com tempo e atenção. E como é que eu consigo que a organização patrocine uma ação de aprendizagem com o tempo dos seus líderes, disponibilizar que eles estejam naquele momento concentrados, que eles estejam naquele momento pensando nisso? Como que uma organização ela vai patrocinar ter uma atenção para aquele projeto que você está montando, a partir do momento em que ela vê valor para aquilo? Eu montei trabalhei numa empresa de call center de cobrança, e a escola de líderes que a gente montou lá, o objetivo final dela era reduzir o número de reclamações trabalhistas por assédio moral por parte dos gestores. Não tinha nada, a gente trabalhou vários conteúdos relacionados a aspectos de liderança, mas quando eu fui apresentar o projeto para a diretoria, que eu precisava que me bancasse com tempo, com disponibilização, com dinheiro, com investimento, o objetivo foi esse. Tá, mas o que a gente vai ganhar com isso? Olha, hoje a empresa ela tem um custo de advogado, trabalhista e tal, com assédio moral de tanto. A gente vai reduzir isso. Então, tudo que eu vou trabalhar aqui de comunicação, de liderança, todos esses aspectos é para reduzir o número de... Então, assim, na hora, eles bancaram, e isso faz toda a diferença enquanto agente profissional da área de educação, pensar todas as ações do treinamento. Então, eu digo que apesar de ser, né, o fechamento do ciclo, como eu mensuro e como monitoro, ele tem que estar sendo pensado lá no início. Na hora que eu estou identificando quais são as necessidades, na hora que eu estou identificando quais são as dores, as demandas, que eu estou montando essa experiência, que eu estou fazendo esse desenho instrucional, eu tenho que pensar quais são os objetivos que eu quero de aprendizagem. Como que eu vou dizer, né, que a Ana Paula, a Carla, a Karina vão sair daqui aprendendo? Como que eu vou mensurar isso? Como que elas vão levar isso para o ambiente de trabalho delas? Porque isso tem que ser percebido pelos outros. Aprendizagem é o que eu aprendo, mas é o que eu também modelo meu comportamento para que os outros percebam o que eu estou colocando em prática. E como que eu gero isso para a empresa? Como é que eu penso num objetivo? Como que eu penso no objetivo organizacional e como mensuro isso? Então, quando a gente for falar, né, dessa mensuração desses indicadores, a gente vai falar sobre reação também, porque é importante, porque eu preciso ter impacto naquele momento, né? Aquela reação quente, mas eu digo que nós temos que ser termômetros e termostatos. Termômetros, quando eu mensuro a temperatura lá no momento que termina a ação de aprendizagem, e termostato, quando eu avalio os objetivos foram atingidos, porque eu mudo a temperatura. Eu sei se está quente ou está frio, mas o termostato ele me ajuda a mudar. Então, a gente vai realmente abrir um pouco mais esse olhar, para quando eu for fazer uma apresentação de um projeto usando as propostas maravilhosas que a Jana vai trazer, as tecnologias, modelo de aprendizagem, as trilhas, as tecnologias que o Marcos, que a Carol vão propor, a gente poder fechar assim. Como que eu entrego tudo isso em forma de um resultado individual e para o negócio? Porque aí, com isso, eu consigo mais patrocínio de tempo, de atenção, de dinheiro e de interesse. De novo, eu vou falar, a gente, sendo bem redundante, de novo, eu vou falar de novo. Nós estamos falando para adultos. Seja no momento em que eu estou na frente da diretoria, da minha gerência, seja no momento que eu estou na frente dos aprendizes, nós estamos falando para adultos. Então, tem que fazer sentido para ele, tem que gerar um valor para ele. Então, o objetivo da gente ter esse momento de mensurar, de pensar nessa avaliação de impacto, a gente vai trazer um pouco sobre isso, tá? Joia, Silvinha. Gente, então, assim, essa é, digamos assim, a nossa visão na concepção desse programa, nossa concepção sobre gestão do conhecimento e educação corporativa. E aí, agora, eu queria ouvir vocês, né? Assim, o que vocês acharam, né, da nossa proposta, o que vocês acharam do que a gente está tentando oferecer, o que vocês sentiram falta, né? E aí é o momento da gente abrir aqui a nossa conversa, de novo apareçam para a gente ver os rostos de vocês.
Agora está aberto, pode mandar ver aí. Cadê o povo da Vicunha? A Marcília me disse que tinha um pessoal da Vicunha aqui, e eu tenho um carinho todo especial. Fui coordenadora de desenvolvimento da Vicunha, então sei que o pessoal lá arrasa nessa área. Então, cadê o pessoal da Vicunha? Aí, Sabrina já se manifestou. Expectativas, hein? Muitas pessoas já me falaram da Silvia Amélia, viu? Então, aqui, muitas expectativas geradas. Conseguimos aí colocar 4 pessoas da equipe para fazer o curso, ainda bem, né? Para poder disseminar cada vez mais. É o segundo curso que eu particularmente faço com a Marcília, mas a gente está sempre, enquanto Vicunha, procurando os treinamentos deles para poder melhorar, que é com certeza muito bom. E assim, como a gente conversou um pouco entre a gente também, de quanto a gente queria, como é que a gente estava definindo quem ia participar desse treinamento, né? Gente, eu consegui 4 vagas, quem vai participar? E aí a gente estava vendo na equipe quem tinha menos experiência mesmo assim de desenhar o treinamento, de organizar o treinamento, de definir essas trilhas de conhecimento, né? A experiência focada especificamente em treinamentos, porque em vivência de RH, em vivência de eventos, todos nós acabamos tendo vivências, mas especificamente em treinamento a gente não tinha, né? A gente é analista júnior ainda, estamos aqui chegando, então a gente está com uma expectativa muito grande. Eu falo enquanto Vicunha, Michel, a Rayane e a Samantha também, que de conhecer, de aprender, de sugar de vocês todos os conhecimentos aí, de fazer perguntas, de indagar e de conseguir, a partir daqui, desenvolver a nossa universidade também de conhecimento, até porque a Vicunha já tem muitos treinamentos que é realizado, muitas, né, pilares que já acontecem lá. Então, por que não a gente entender melhor esse assunto e deixar isso melhor definido, para que possamos abranger mais pessoas e entregar resultados óbvios para nossos gestores também. Joia. Vamos lá, gente. Me digam aí o que vocês acharam. A gente tem muita gente aqui também que tem uma vivência, né, boa, tanto em treinamentos quanto em experiência. Temos pessoas júnior, temos sênior, temos top sênior. Então, assim, o que vocês sentiram falta? Como é que está essa visão? Né? Seria legal a gente ter esse feedback de vocês para que a gente possa ainda fazer algum tipo de ajuste de acordo com as dores, com as necessidades de vocês, com o que vocês já conhecem. Bem, vocês estão me ouvindo? É Karina que está falando? Isso, sou. Sim. É porque está meio ruim a conexão aqui. Está um pouquinho atrasada. Já mudei de canto. Está atrasada, né? Mas pode falar, Karina. Tá, então, eu não conheço a grande maioria, conheço a Marcília, né, que é minha professora, minha orientadora de TCC e tudo mais. Eu sou recém-chegada numa organização que é muito afetiva para mim, que é a Unifor, e eu fiquei feliz porque a Carol é da Unifor, vou conhecer você por lá. Então, estou no RH da Unifor, estou há 22 dias, bem recente, mas vendo a experiência de indústria, sempre fui mais de seleção, mas nos últimos anos eu fui para uma organização que tinha educação corporativa já bem estabelecida, mas como eu ficava numa unidade, né, e a gente tinha uma área corporativa, eu sentia falta de participar da concepção das escolas, né? Eu fazia muito a aplicação, garantia que as pessoas da minha unidade participassem, contribuía na construção das trilhas, nos facilitadores, né? na escolha dos facilitadores, no acompanhamento, mas eu sentia muita falta de construir, né? De entender, até porque quando eu cheguei na organização já estava estabelecida algumas coisas, as principais escolas, tudo, era uma indústria de grande porte, então a gente tinha escolas desde gestão, as técnicas, né? A gente produzia calçados, então tinha algumas também voltadas para marca, comunicação. Então, eu sentia muita falta, mas eu sempre senti muita dificuldade de encontrar no mercado formação, né? Eu sempre vejo que as formações elas estão muito espalhadas, é como se tudo que vocês estão trazendo aqui
tivesse um pouquinho em cada lugar, né? Então, eu tinha muita vontade de me aprofundar, mas eu senti essa dificuldade porque estava tudo em um lugar diferente, né? Era um curso para apresentação, é um curso para trilha, é um curso para... E aí, o que eu mais gostei aqui da apresentação, da explanação de hoje é isso, né? Eu acho que vai dar um panorama, né? Do começo ao fim. E aí eu acredito que isso também vai incitar muitas outras coisas, né? Muitos desejos de aprofundamento em cada um desses mundos que vocês nos apresentaram hoje. Então, assim, Marcília, eu não sei te dizer o que é que eu senti falta, porque eu ainda estou, assim, inebriada com tanto conhecimento, com tanta gente legal, com tanta vivência interessante. Muita expectativa, né, de beber dessas fontes muito, muito, muito interessantes. E aí, então, eu não sei te dizer ainda o que estou sentindo falta, porque eu ainda estou aqui processando tudo que a gente vai viver, com muita expectativa, muito legal, adorei a apresentação, acho que vocês foram muito felizes nas escolhas, né? Trouxeram um pouquinho de tudo, sem deixar, até agora eu não senti falta não, mas na jornada a gente vai falando se sentia falta de alguma coisa. E assim, demais, ao longo do tempo, né, tem uma coisa que a gente tem o hábito de fazer, é indicar também leituras complementares, né? O nosso grupinho, ele fica cheio de fotinha dos livros, a gente compartilha, o pessoal compartilha ferramenta, os exercícios que a gente faz nos grupos, eles também são compartilhados, e assim, a gente tem essa vibe, né, de trazer uma coisa prática, né? Para cada conteúdo que a gente traz, a gente pratica, conteúdo e prática, né? Então, a gente vai manter essa filosofia, né, da gente, né? A gente só aprende quando a gente pratica, né? Olá, boa noite. Tamires, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Eu estava no PC aqui, não estava conseguindo falar, entrei aqui no celular para ver se eu consigo compartilhar um pouquinho com vocês. Estamos sim, Tamires, pode falar. Perfeito. Eu me chamo Tamires Lima, né? Já atuo aí na organizacional há cerca de 10 anos. Passei 9 anos no grupo Centerbox Supermercado, né? E aí lá eu já atuava com treinamento e desenvolvimento, desde o operacional até alta gestão e diretores também. A gente trabalhava desenvolvendo todos esses gaps aí, né? Mas aí a pandemia veio e nós caímos de paraquedas aí nesse novo formato semipresencial, online, e tivemos que se vira nos 30 aí, né? Faz acontecer. Hoje estou assumindo um novo desafio, né? Cerca de 2 meses estou no Grupo Lagoas Supermercado, né? E esse curso está vindo agregar bastante, então as expectativas são as melhores. Estou eu aqui e a Carla, que também faz parte da mesma equipe. Nós estamos aqui cheias de sede por aprendizado, para colocar cada vez mais esse nosso conhecimento, essa nossa bagagem que nós temos aí, de alguns quilômetros rodados na prática, né? Agora, com um conhecimento mais específico. Então, a gente acredita que esse conhecimento que nós carregamos aí, de aprendizagem, de desenvolvimento, vamos colocar na prática agora, né, a partir de um conhecimento mais específico, e eu estou cheia de expectativa, tenho certeza que vamos crescer bastante aí. E no que eu puder também compartilhar, no que eu puder agregar de alguma forma, estou aqui à disposição para trocar experiência com vocês. Com certeza terá. Mas é maravilhosa, viu, Marcília? Nível sênior aí, Uhum. Gente, meninas, Ana... eu queria... sou eu, Marcília, tudo bem? Gente, eu estou muito feliz, tá certo, de estar aqui participando, espero dar continuidade, tá? Minha primeira experiência com educação corporativa foi na Gomes de Matos, onde eu tive a oportunidade de trabalhar por quase 2 anos na área de RH, e lá
tinha um setor, não sei se tem, porque já está com um ano que eu saí, de educação corporativa, só que era um setor que eles vendiam os cursos, né? Mas lá eu tive a oportunidade de implementar uma plataforma de aprendizagem e tudo mais, e na empresa que eu estou hoje, a gente implantou recentemente essa plataforma, né? Esse viés mais disruptivo, digamos assim, e o que eu sinto falta, né? E que eu acho que eu vou conseguir suprir essa falta com vocês, que na Gomes de Matos o público era muito igual, todo mundo era consultor. E na empresa que eu estou agora é muito plural, né? Eu tenho um nível operacional, eu tenho um nível tático e um nível estratégico muito bem definido, enquanto na Gomes de Matos era ali 80%, 90% consultor, que já é um nível mais de gestão estratégica. Então, era muito mais, era uma coisa só que era feita, implementada e rodava de forma fluida. E para essa nova empresa que eu estou, né, que é uma empresa de serviço, ela tem esses vários perfis. Então, acho que o meu desafio vai ser qual tipo de aprendizagem aí para cada público desse, que é o que eu quero ver, entende? Legal. Quem mais? Olá, boa noite. Oi, Carla. Me chamo Carla Régia, sou parte também da Tamires, lá do Grupo Lagoa, e estou muito feliz. Recebi o convite da Michele, a Michele divulgou para mim, ainda não tinha tido acesso ao curso, e ela, vamos fazer, amiga, vamos, né? A empresa também comprou a ideia, e não deixa de ser um grande investimento, né, no sentido mesmo, né, nem financeiro, também financeiro, mas muito mais na visibilidade, no crescimento, né? Então, a gente está aí com um desafio na nossa área de consolidar a área de treinamento, de potencializar, e eu enxergo no curso essa possibilidade. Brinquei algumas vezes com a Michele, né, lendo o conteúdo programático do curso, que a gente vai receber o suprassumo do conhecimento referente à educação corporativa hoje. Muito numa dificuldade, tem muito conhecimento no mercado, tem muitas metodologias, tem muitas estratégias, e às vezes fica difícil para o profissional sistematizar, sintetizar, né, e organizar todo esse conhecimento. Eu vejo na proposta do curso essa possibilidade, né? A gente vai entrar em contato com muitas metodologias, você falou de vários nomes, que eu entrei em contato, por exemplo, no meu TCC, eu sou pedagoga, e faz uns 10 anos que eu também estou na área de treinamento, especificamente nessa área, então é uma paixão, né? Então, o curso hoje, para mim, é essa possibilidade de sistematizar esse conhecimento, de pegar o melhor dele, de organizar esse conhecimento e utilizá-lo da melhor forma possível na organização e por onde eu for caminhar nessa área que eu gosto tanto, que é de treinamento e desenvolvimento humano. Muito bom. E se é para tietar, né? Vamos tietar. Carla aí, viu? Top, poeta, criativa demais, né? Então tem muito a agregar. Na verdade, gente, esse curso aqui a gente pode ver várias figuras profissionais, né? Pessoas que têm muito a compartilhar, como foi dito aqui. Tem inúmeras pessoas aí que vão facilitar o curso, mas o curso ele é formado por nós, profissionais que estamos aí no batente, que estamos fazendo acontecer, que traz o compartilhamento e que enriquece um curso como esse, né? Então, figuras aí importantíssimas aqui nessa sala de aula para que a gente possa realmente crescer enquanto profissionais, enquanto facilitadores, né? Uhum. Aproveitar a apresentação da Carla. Eu que vendi o curso para a Carla, né? I love you, Carla. Eu trabalhei com a Carla na C Consultoria, e aí ficamos amigas, e aí, de vez em quando a gente troca umas figurinhas, né, Carla? Uns jogos, umas coisas, enfim. E somos amigas também. Trabalhei na consultoria durante 3 anos, então tive uma vivência, uma experiência com gamificação, com produção de conteúdo. Amo apresentações, viu, Janaína? Adoro coisas piscantes e efeitos, etc. Gosto muito de construir. E hoje eu estou com um desafio na Santana Teixo, de reimplantação da área de T&D. Sempre tive vivência de serviço, né?
E hoje eu estou numa indústria, então para mim é uma nova adaptação a um novo cenário que é bem diferente do serviço. E de reativar uma área que há muito tempo não estava em movimento. Então, reativar programas de desenvolvimento de aprendiz, de lideranças. E estou nesse trabalho de formiguinha aí de poder reativar e reativar aos poucos, respeitando a cultura e o movimento também da empresa. Então, acredito que o curso vai me agregar muito nesse sentido, né? De estruturar melhor a área dentro de um universo de universidade corporativa, ciente de que eu preciso respeitar o momento da empresa e as etapas, né? Que ela mesma vai comportando ao longo do tempo. Então, acho que vai ser um momento de muita troca. Já fiquei feliz com as pessoas que foram falando aqui, porque você vê a consistência da turma, das experiências das pessoas. Então, acho que vai ser uma troca muito bacana e que a gente vai tirar muito, muito aprendizado. Estou muito feliz de poder participar do treinamento, né? De poder, da formação como um todo, de poder viver esse momento de troca. Altas expectativas sobre o suprassumo, né, Carla? Gente, nós temos aqui a Michele Galvão, né? Ela é consultora da MC Meam, eu, né, convidei-a para vir assistir esse primeiro dia. Eu queria ouvir sua opinião, Mich. O que você achou, né? Que a Michele não tinha tido ainda contato com essa ideia toda do treinamento, né? Da formação, e eu queria saber sua opinião, que a Michele também é professora universitária. Já ia dizer, já que está todo mundo tietando, vou tietar também. A Michele também é no nível do suprassumo, viu, meu povo? Carolzinha, bom lhe ver, né? A gente compartilha aí desse carinho, né? De todas as formas, né? Pelos projetos que vem da Marcília, né? Traz muita maturidade, né? Muito chão, né? Quando a colega fala aí de resultados para as pessoas e resultados para o negócio, e que tem métrica, né? Que é um dos principais desafios. Então, fiquei muito feliz com o módulo de avaliação. A proposta toda, né? Muito, muito, muito madura. E quando a Natália falou da Universidade Corporativa da Brisanet, né? Brisanet ganhou aí uma concorrência nacional para a implantação do 5G. Eu fiquei pensando, sabe, Marcília? E aí eu acho que vai estar lá no primeiro módulo de universidade corporativa, que tamanho é esse mercado? Porque às vezes a gente está aí dentro de uma organização e não percebe que tem um monte de empresas cearenses que tem uma posição extremamente estratégica na economia nacional e que de repente, essa necessidade pode ser fomentada também em outras organizações, né? Foi o que eu mais pensei, assim, de conhecer melhor qual é o tamanho desse mercado, né? Grandes empresas que já possuem, mas quais são outras que a gente pode estar cutucando aí para também montar esse setor. E no mais é a admiração por todo mundo que está aí, né? A minha xará, a Michele, né, também falou isso, né? Eu acho que uma das grandes vantagens, né, do relacionamento com a MC Meam é a qualidade dos facilitadores, mas também da qualidade do público que vem, né? É muito diferente quando a gente vê outras formações, né, oferecidas pelo mercado. Eu acho que esse relacionamento aí, né, fortalece muito a proposta, a entrega, né? E eu estou muito feliz, Marcília, né, pelo convite, por estar aqui, me sinto muito, muito honrada, né, e uma aprendedora também permanente, viu? Muito bom com vocês. Tá, Jóia? Gente, a Michele chamou a atenção para uma coisa muito importante, né? Que assim, é o público que a MC Meam consegue ter por perto, sabe? Eu acho que isso é um enorme privilégio, né? Que nós temos. São as pessoas que vêm, né, até a gente. Uma vez uma pessoa disse assim, a MC Meam é a boutique das consultorias, né? E na hora eu não
processei bem a história da boutique. Mas aí depois eu disse assim, é porque o nosso público é seleto, né? O pessoal que vem, né? Em termos de interesse, em termos de estudo, sabe? Em termos de aprofundamento, em termos de envolvimento com conhecimento, né? Eu acho que isso a gente pode realmente se orgulhar, né? Que a gente bacana que vem para nós. Diga, Liana. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, só rapidinho, por que tu recusou? Uma determinada pessoa tinha me chamado para fazer o curso. Aí eu disse, não, porque se eu aceitasse, era capaz da Marcília nunca me chamar para fazer um curso. Oh, bicha doida. É muito claro, né? O posicionamento. Liana, pode falar, querida. Só dizendo minhas expectativas agora, a Márcia tinha me pegado de surpresa, né, anteriormente, mas, como o Marcos falou, eu sou do Mercadinho São Luís, minhas expectativas, assim, são as mais altas possíveis, realmente era algo que eu estava buscando, uma formação como essa, e quando eu vi o primeiro post de vocês no Instagram, com as temáticas, com os facilitadores, já me animei bastante. Inscrição número 1 da Liana. Pronto. Então, quando eu vi o primeiro post, já tinha conversado que eu queria realmente fazer, era algo que eu estava buscando e encaixou com uma luva. Não tenho tantos anos de experiência como alguns aqui, mas tenho uma sede muito grande por aprender. Vim anteriormente de entrar no Mercadinho São Luís, vim de outra empresa do varejo também. E quando eu entrei no São Luís, já foi na área de desenvolvimento. Então, foi uma área que realmente para mim fez muito sentido, foi uma área que eu me identifiquei bastante. E as expectativas são super altas, deu para perceber, né? A inscrição número 1, então. E é isso, acho que vai ser uma possibilidade muito grande de troca, de experiência, de aprendizados compartilhados. Muito feliz por fazer parte dessa turma. Joia. Muito bem, gente. Mais alguém? É só eu. Geórgia. Eu, Marcília. Diga, amor. Boa noite, gente. Meu nome é Geórgia. Eu acho que eu vou falar um pouquinho como a colega falou. Eu não vou aprender o nome de vocês, né? Mas eu tenho dificuldade de decorar nome, mas depois vou aprendendo. Nesse momento, eu não saberia nem dizer o que está faltando, porque eu acho que são muitos conteúdos, muitos módulos bastante interessantes. Eu já fiz, né? Quando eu fui fazer o curso, eu fiquei muito na dúvida, porque eu já tinha feito de storytelling com o Marco, já tinha feito de apresentações com a Janaína, já tinha feito de design com a Marcília, então eu fiquei, poxa, será que, né, vai valer a pena investir? Mas quando eu penso em todo o know-how que a MC Meon tem, todo o conhecimento, enfim, eu imaginei, agora eu estava atrás de uma formação, às vezes eu falo muito com a Jana, eu acho assim, a Jana bota ali no Instagram dela tanta coisa, eu perturbo que só ela, Jana, o que é que tu tá lendo? Ela bota lá os posts dela de livro, né? Eu sempre dou, Jana, o que é que tu tá lendo? Porque eu acho muito, muito bacana a forma como ela interage, né, nas redes sociais, e eu pensei, eu fiz esses cursos em momentos diferentes, e às vezes aquele momento nem é um momento que a gente está preparada para absorver aquele conhecimento. Então, assim, para mim, a educação corporativa hoje, né, na minha realidade, é o que me motiva, o que me deixa com vontade, com sede de aprender. Então, eu acho que a formação faz tempo que eu busco e pensei, agora eu vou juntar todos esses, e vai ser algo que vai trazer continuamente até final de agosto, né? Até desmarquei minhas férias, porque eu estava com as férias marcadas em agosto, para poder eu conseguir fazer o curso e não poder perder. Estou com as expectativas bem altas, como todos os colegas aqui, né, presentes, e espero que a gente consiga, nessa turma, seja bem bacana, de muita troca, que eu puder aqui contribuir, né, com o meu pouco conhecimento, mas estarei aqui. Tem um desafio muito grande, eu trabalho numa empresa pública, então, assim, é uma outra realidade, até a questão da implantação da educação corporativa, mas em busca de que eu consiga trazer, né, todo esse conhecimento que eu vou aprender com vocês. Só não conheço a Silvia, nem a Carol, né, mas tenho certeza, pelo que vocês falaram,
que também estão à altura dos outros facilitadores. É isso. E todos, né, Marcília, meu amor é eterno. Já foi professora, faz parceria com a gente lá na empresa, enfim, é isso. Ok, gente, então, dentro do nosso plano de hoje, né, era que a gente tivesse 2 horas de bate-papo, a gente pudesse dar essa visão, né, do programa todo para vocês e ver de vocês algum feedback. Continuamos abertos, né, para os feedbacks, vamos ter aí mais de 100 horas de contato ao longo desses meses, e sexta-feira a gente começa, né, assim, de fato, a nossa jornada, tá? E vocês vão começar comigo, tá certo? Então, sexta-feira a gente se encontra, Thales vai mandar material, vai disponibilizar, né, material para vocês, dar o acesso, tá bom? E aí vai ser um prazer, e de novo, muito obrigada pela confiança, tá? Pela parceria, para quem é de primeira, para quem é de várias, né? De vários caminhos aí. Então, obrigada, beijão, né? E estamos juntos aí durante esse período. Beijo para todas, todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Oi, Silvinha. Peraí, Silvinha. Que eu tinha caído, deu certo? Ah, sim. Deu, tá aí de volta. Ah, tá. Então tá, tchau, gente. Já despediu todo mundo? Não, peraí só um pouquinho, Silvia e Jana. O que é que vocês acharam, meninas? Marcília, tem mais gente na sala? Como é? Tá eu, tu, a Janaína e o Michel. Eu não posso tirá-lo, porque se eu tirar, ele fica bloqueado. Mas só para ver as impressões de vocês. Não, achei ótimo. Achei que foi bem rico o momento, né? Acho que tanta gente conseguiu passar de o que era o nível, né? O que era o conteúdo. Se tinha alguém que ainda estava em dúvida do nível de profundidade do que seria, ficou claro, né? Isso também gera uma grande responsabilidade, porque eu acho que as expectativas elas são criadas, né, a partir disso, mas eu gostei muito, achei a turma falante, né? Depois se soltou mais, né? Então acredito que vai ser bem, bem rico. Vai sim. Eu também gostei bastante da apresentação, foi bem esclarecedor. Vai ter muita oportunidade de troca realmente entre a turma, né? Assim, tem gente com 10 anos de experiência. Sim. E então, aí, assim, gente, como tem um pessoal mais júnior, só para dar um toque, quando a gente for dividir em grupos, a gente faz uma combinação, né? Para que o pessoal mais júnior, eles aproveitem mais, né, nos exercícios com o pessoal mais experiente. Com certeza. E, assim, o fato de você ser júnior, né, ele tem uma vantagem, porque você pergunta mais. Né? Isso exatamente. E é bacana porque, às vezes, o júnior é alguém que é experiente na atividade, na função, mas não na atividade. Então, isso também, eu percebi que tem gente nesse nível, né? Que é experiente na função de RH, mas não na atividade. E tem pessoas com os desafios bem, bem gritantes, né? Eu vi assim, algumas pessoas aí com os desafios bem, como diz a Marcília, cabeludos. Então... É verdade. Pois é. Eu adorei. Gente, eu também. Obrigada. Amei. Beijo, gente. Até sexta. Beijo. Beijo. Estarei lá em todos. Maravilhosa.